Este programa é livre para todos os públicos. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. El viento y luna. Tá aí, estamos no ar, muito bom dia a todos e todas, está começando mais um programa Paralelo 30, esse que é mais que um programa de rádio, é um espaço para debater e expressar opiniões e que tem o apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Hoje a gente tem, nessa terça-feira, dia 20, mais uma edição do nosso quadro Direitos Humanos no ar, com o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG. Como sempre, aqui, o pessoal do CRDH traz para nós temas aí que são de relevância social para a gente discutir, debater, bater um papo aqui, e é sempre bastante instrutivo. Acho que faz parte desse nosso papel educativo trazer esses temas para cá e conversar sobre isso, né? Utilizar essa mídia como ferramenta de educação. Agradeço o pessoal do CRDH que já está aqui presente conosco hoje. E o tema de hoje que eles nos passaram, deixa eu olhar aqui, olhando a cola, direitos humanos na internet, com ênfase para os crimes de internet. Isso. A gente já vem discutindo direitos humanos na internet, eu acho, né, em outras edições. Isso, no programa passado foi feito um link com as séries, a influência que elas têm nas questões mais importantes, assim, de discussão, tipo Black Mirror, outras séries que Sim. vão discutir questões de gênero que eu acho que facilita a discussão e tu começa a ver aquilo de outra forma, de uma forma mais simples, às vezes engraçada e descontraída. Perfeito. E vai impactando aos poucos, eu acho, as pessoas vão conseguindo quebrar alguns tabus, assim. Legal. E hoje é mais crimes da internet, a gente tem alguns dados de as pessoas que têm acesso, quem não tem. E aí, sobre o direito da mulher, né? Deixa eu... Não, fala, termina. Não, só assim que eu acho impressionante que todo tema que a gente traz, a gente vai pesquisar e aí encontra alguma coisa relacionada ao direito da mulher. E nesse não foi diferente, né? Tem uma matéria do Globo que aí falava que em todas as regiões constata-se que o acesso não igualitário de homens e mulheres na internet, estando as mulheres em desvantagem ainda. Então, tipo, outro cenário que é muito mais aberto, parece que a gente não vê restrições na internet. Sim. E as mulheres têm, tipo, menos usuários, menos contas ativas na internet aí, só pra gente já começar a refletir sobre o tema. Boa reflexão, se pode, né? tudo, e porque ali também se tem discriminação, até mesmo na internet. Não é algo que tu vai imaginar, né, realmente, porque a internet parece algo de acesso livre, né, que seria igualitário, e mesmo assim a gente não tem igualdade. Mesmo é verdade. Tem em todas as áreas esse boa tipo de cara, desigualdade. Não tinha pensado sobre isso. Vou te interromper rapidinho, para dar temperatura aqui e alguns informes antes da gente começar o bate-papo, pode ser? Temperatura em Rio Grande, conforme informação da praticagem da Barra, 10,3 graus. Sensação térmica de 8,1, Dequinha. Nem tá tão frio. Às 8 da manhã era 1,1. 8 da manhã? É. Tá eu fiz print da tela. Sério? Pra ninguém dizer que eu tava mentindo. Acredito, cara, eu acredito. Eu me acordei 6h30, tava muito frio. Era 1,1. 6h30 devia estar menos. Tava à noite, muito frio. Mas eu me É acordei, isso. fiz o que fazer e voltei pra cama. Eu comentei que fui olhar a temperatura, a sensação, pra pensar se eu levantava da cama. O pessoal deu umas risadas aí. Mas foi. Ontem eu conversava com o Felipe, ele me mandou uma mensagem assim: Rafa, amanhã a gente vai gravar lá um spot do FM Café, não queres ir lá gravar conosco? Eu digo, claro, cara. Ele disse, que horas é? Eu disse, é às 10 da manhã. Como é que vai ser? Eu disse, cara, vai depender do frio, cara. Tudo depende do frio aqui. Então tá. Vamos lá, já brincamos aqui um pouquinho com a temperatura. Dequinha, eu não sei se tens algum informe, eu tenho uns rapidinhos da universidade para fazer. Tenho. Mas Tem pode também? começar por aí. Posso começar por aqui? Pode. O Instituto de Ciências Biológicas deu início nessa última segunda-feira à 19ª Jornada Biológica, com o tema Educação Ambiental, uma visão além da biologia. O evento contará com diversas palestras, minicursos, mesas redondas, apresentação de trabalhos e divulgação das pós-graduações. O cronograma do evento está disponível na página da FURG.
tá? E também ali acho que tem um blog do ICB. Mas se tu tiver interesse em participar, dá uma olhadinha aqui no cronograma. Eu não vou ler o cronograma inteiro porque é extenso, mas vale a pena dar uma conferida para quem está interessado aí nessa jornada biológica. Seguindo aqui rapidinho, a Diretoria de Arte e Cultura, tá, o DAC, através do Núcleo de Extensão em Música, informa a prorrogação da inscrição de trabalhos a serem apresentados na Jornada de Música e Memória, realizada aí no próximo dia 28 no SIDEC Sul. Os interessados devem submeter um resumo de seus trabalhos, tá, de 600 até 1.000 caracteres com espaços, no site do SINSC, tá, da FURG, que é www.sinsk.furg.br, até a data do dia 23 agora, hein, esta semana. Tem mais informações na página da FURG também, tá? Mas fica atento então, entra ali no site ou entra no SINSC direto ali e manda o teu trabalho para não perder o prazo. Tá bem. Rafa, fazendo destaque, já havíamos comentado que Paralelo ia iniciar com mais uma atividade, um serviço, ou como queiram chamar, e que tem tido uma repercussão muito boa, que é a agenda de atividades culturais, né? E não necessariamente apenas artísticas. Temos aí vários seminários, rodas de conversa, mostras de cinema, etc. e tal, acontecendo por aí. Tem bastante E coisa. tem na página do Paralelo, né? Então é Paralelo 30 Aptafurg, é a página no Facebook. Então tem ali, a gente está sempre atualizando a agenda, tá? E tem agenda para amanhã, quarta-feira, é só atualizando, porque ontem fiz uma agenda e hoje já entrou outra, que é, a partir de amanhã, a 28ª Festa Junina do Cassino Fejunca. Inicia amanhã e segue até 25 de junho, ali na Avenida Rio Grande, ao lado do Barracão. Tá? Então, no Cassino, amanhã, a partir das 18. E ainda amanhã, às 19, tem o Sarau do Amor, que foi o que anunciamos ontem, na Vanguarda, no Shopping Partage. Tá? Ainda tem, na quinta-feira, a gente vai inserir agora na agenda, ali na página, na quinta-feira, a partir das 19 horas, 7 da noite, a Batalha da Xavier, que tem rolado e tem tido uma repercussão muito boa, né? Então, 22 de junho, quinta-feira, ali na Praça Xavier Ferreira, a batalha de MCs de conhecimento e sangue com intervenções artística livre entre as modalidades. Então, eles chamam Chega Junto. Aí vale uma vaga para a batalha de conhecimento que vai rolar na FEARG, vale uma vaga para a batalha de sangue que vai rolar na FEARG, vale uma mix, master e gravação de um clipe pro vencedor da batalha de sangue com o Mano Farp, Viela Produções. Que massa. Então, é só chegar ali na Xavier Ferreira a partir das 7 da noite dessa quinta, 22 de junho, e tem dado um resultado, tem tido uma repercussão muito boa. Muito legal. Então, é isso aí. Show E de eu bola. tenho uma nota rapidinha, Rafa. Vou tentar fazer só uns destaques rápidos, porque a matéria é grande. Mas vale a pena até dar essa nota em função de termos a pauta dos direitos humanos. Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito. E por que isso? Homens gays não podem ser doadores a menos que passem 12 meses sem sexo. Aí traz, enfim, vários... Porque doenças venéreas são exclusividades dos Pois homossexuais, então, né? é Legal, isso, né? legal. Aí traz vários, enfim, testemunhos, aí fala o nome de várias pessoas, de vários homens gays, e diz, se fulano, ciclano, beltrano, fossem doar sangue em um hemocentro brasileiro, seriam barrados pelo mesmo motivo, manter relações sexuais com homens. No Brasil, homens homossexuais só podem fazer doação sanguínea se passarem 1 ano sem transar com outro homem. A restrição representa um desfalque considerável no estoque de sangue. Como eu falei, em 2014, apenas 1,8% da população brasileira doou 3,7 milhões de bolsas. É bastante sangue, mas é pouca gente. Aí seria o ideal da ONU, é que de 3 a 5% da população de uma nação seja doadora. Só conseguiríamos chegar nesse ideal de 3% se o número de brasileiros que vão regularmente ao hemocentro dobrasse. Então, ainda é pouco. Aí tem muita gente que quer engordar essa pequena parcela de voluntários. De acordo com o IBGE, 101 milhões de homens vivem no país. E do total, 10,5 milhões é homo ou bissexual. Levando em consideração que cada homem pode doar até 4 vezes em um ano,
com a restrição dessa parcela da população, são desperdiçados, então, é a informação inicial, 18,9 milhões de litros de sangue por ano. Tá? Aí traz para o Ministério da Saúde, os 12 meses de abstinência sexual fazem parte de um conjunto de regras sanitárias para proteger quem vai receber a transfusão de possíveis infecções. Até o ano de 2004, homens que fazem sexo com homens eram proibidos de doar sangue. Aí depois, em 2013, veio uma portaria, número 2712, de novembro de 2013. Ela segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a restrição, então, esta restrição, de que todas as amostras de sangue sejam analisadas e de que os doadores sejam de baixo risco. O Ministério e a Anvisa afirmam que orientação sexual não deve ser usada como critério para a seleção de doadores e que as regras não são discriminatórias. Mas a realidade dos hemocentros não é bem assim. Aí traz depoimentos, né, de pessoas que foram doar, etc e tal, que não puderam. Jornalista, designer e por aí vai, tá? Mas é isso, é só para registrar. Penso que é uma pauta que precisamos muito trazer para o Paralelo. Tá? Que até então, até 2013, homens homossexuais ou bissexuais, enfim, homens que têm relação sexual com outro homem, eram proibidos de doar sangue. Né? E de 2013 para cá, eles necessitam ter aí 12 meses sem relação sexual para poder ser doador de sangue. Pois bem. Tá bem? Tá bem. É isso. Rafa, não sei, dá aquela, né? Aquela desconcertada na gente, mas enfim, não sei se tu quer dar alguma outra nota. Não dá, né? A gente já sabe que a sociedade que a gente tem é essa, né? Ao mesmo tempo que a gente acaba se chocando porque nós somos sensíveis, a gente também passa por um período de banalidade depois do choque, porque a gente sabe que é isso mesmo que está exposto, né? Infelizmente. E é a sociedade que a gente tem apresentado. Não sei se tu quer dar alguma outra nota, se chama música, não chama música. 11h14, tia. Vou deixar para dar essa nota aqui depois na volta do intervalo. Tem mais uma da FURG para fazer. Vamos chamar a musiquinha. Pode ser. Pra gente ouvir, e é a escolha do Felipe. Seleção da galera aqui. Felipe que é o convidado de hoje. Felipe é sócio, eu acho, da FURG FM, FURG TV já, eu acho. Ele tá em todas aqui, tá como acionista, eu acho. Tá em todas. Que dia desse eu vou trazer um colchãozinho e vou me deitar. Não ali. tem sim crise de trabalho, daí tá aí o Felipe. É isso aí, né? É isso aí. Ele escolheu o Rapa com lado B, lado A. Foi uma escolha coletiva. Ele escolheu o Rapa e a gente colocou aí lado B, lado A. Então vamos ouvir para iniciar o Paralelo, pode ser? Pode ser, vamos embora. Então, vamos lá. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com um corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A. No meio da chava aqui que eu sou mais de Johnny Mac. Tocando bem alto no meu Walkman. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem. Se vai ser do bem. Vai ser do bem, do bem, do bem, do bem. O que te guarda a lei dos homens, que me guarda a lei de Deus. Não abro mão da mitologia nega pra dizer eu não pareço com você. Há um despacho na esquina do futuro, com oferendas garimbadas todo dia. E eu vou chegar, pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ver. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus e na minha batalha. Espero estar bem longe quando o rodo passa. Espero estar bem longe quando tudo isso passa. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar
Sou Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lado A, lado B, lado B, lado A, do B. A da chapa quente, eu sou mais de Jorge. Bem, tocando bem alto no meu Walkman. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem. Se vai ser do bem. Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem. O que te guarda a lei dos homens, que me guarda a lei de Deus. Não abro mão da mitologia nega pra dizer eu não pareço com você. Há um despacho na esquina do futuro, com veredas garimpadas todo dia. E eu vou chegar, pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ter. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus na batalha. Espero estar bem longe quando o rodo passar. Espero estar bem longe quando o rodo passar. Eu sou guerreiro, guerreiro ninja. Vou encarar com fé em Deus, fé em Deus. Vou encarar com fé em Deus e na minha batalha. Espero estar bem longe quando o rodo passar. Espero estar bem longe quando tudo isso passar. Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia vou encarar com fé em Deus e na batalha. Espero estar Vai abrir comigo comendo bergamota aqui, ó. Quer bergamota? Olha, ó, bergamotinha. Estamos comendo bergamota aqui no estúdio. A Deca trouxe bergamota e chimarrão. Bergamota e chimarrão. Cara, que clássico. Que clássico. Tô me sentindo de novo na FURG estudando. Cara, eu vou te dizer que só faltou o sol. É verdade. Nós vamos ter que Dia mandar que a gente botar uma começou- clarabóia aqui. Vamos gravar no... ia ficar todo mundo amontoado onde tivesse o sol. Assim. Cara, ia ser tribom se tivesse um solzinho nesse estúdio aqui, né? Pô, olha aí, imagina. Tirar esse telhado aí, botar só um tetinho de Ah, é o vidro. paralelo, né? Pô, hoje a gente podia começar a gravar o paralelo lá embaixo. Gravar não, né? Fazer ao vivo. Vamos, Fazendo solzinho lá debaixo das árvores. Lá no vamos. CC, na beira do Pô, trapichezinho. Ó, lá na É. beira do trapiche, sem ser o frio, Acho que o a solzinho ia minha tá com matar a a Deca, pau. eu acho. Né? Ah, agora Era bom. eu vou, Era agora eu bom. vou. Então tá, gente, estamos de volta. A gente ouviu o Rapa lá do B, lá do A. Muito bom, baita som. Né? A gente retorna aí pro programa neste clima. Olha aí, tem gente me ligando desesperadamente aqui. Ué. Vou botar no silencioso. A gente retorna com o programa para discutir, então, com o Centro de Referência em Direitos Humanos, a internet e os direitos humanos, com aí um enfoque nos crimes na internet. E o pessoal já vinha fazendo aqui uma discussão bem acalorada durante a música, bem legal. Acho que a gente pode tentar retomar isso. Não sei qual é o ponto que vocês querem dar de partida, mas estava bem legal o ponto que a gente estava discutindo aqui. Pode... Acho que a gente começou a gente começou com porque a internet, o crime na internet, ele existe a legislação e ele não é mitigado, digamos assim. Só que aí entra a minha fala e o meu argumento de que eu acho que, na verdade, não se trata de não ter essa mitigação ou não ter não buscarem quem é que está cometendo o crime. Vem antes disso. Acho que a gente vem de uma necessidade das pessoas saberem o que é o crime. Onde é que ela começa a ilegalidade dentro da vida
na vida digital. A DECA levantou uma coisa importante, que é a quantidade de menores de idade que tem contas em qualquer coisa na internet, sendo que isso é proibido. Então, hoje todo mundo tem. Não existe uma pessoa que não tenha uma conta em algum lugar, e isso daí é incorrer em crime de alguma forma, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Porque dificilmente tu consegue manter relações de comunicação com outra pessoa hoje que não pela internet. Ninguém mais tem quase ninguém tem telefone em casa. Ninguém mais usa nenhum outro tipo de meio de escrita, de comunicação escrita pelo correio. Tá? A gente usa o WhatsApp, a gente usa o Messenger do Facebook. Né? E aí tu vai pensar, realmente, esses jovens, adolescentes que a gente tem hoje, óbvio, eles querem se comunicar da maneira como a gente se comunicava. Pra gente era mais difícil, eles têm uma facilidade moderna nas mãos deles, contemporânea, né? Que é se comunicar através da internet. Só que realmente, isso traz outras mazelas. Claro, eles vão ter que fazer uma conta. Porque não tem como eles se comunicarem, assim como a gente não tem. Eu falo contigo, falo com a Deca, falo com vocês pelo Messenger, né? Marco os programas com o Gabriel pelo Messenger. Tu faz aquele paralelo bem idiota, assim, que é... quem foi que leu aqui já um termo de aceite de qualquer coisa que tem? Eu já li, cara. Te juro. Tá, mas tu leu todas as vezes que ele mudou também? Não, e todas as vezes que ele mudou, porque às vezes ele só vem e manda clicar. Não, tudo bem, mas é uma coisa assim, ó, as redes sociais não te cobram, entendeu? Não te cobram. Então é uma coisa assim, ó... eles trocam os termos do contrato e só avisam, trocamos. Não, às vezes eles são muito vagos, entendeu? São coisas muito amplas que é para eles poderem modificar e malhar da forma que eles acharem melhor. Então é muito complicado tu saber como é que... aonde isso vai levar. E aí a gente tem a legalidade em cima disso. Como é que um menor de idade de 12 anos... que entrou, fez uma conta e aceitou um termo de qualquer coisa, entendeu? Como é que esse menor de idade que não tem capacidade para ser imputado em alguma coisa, como é que ele vai ser julgado ou por atos dentro dessa parte, se ele já estava de forma ilegal dentro disso, entendeu? Onde é que é a responsabilidade do menor, do responsável do menor e da rede social em cima disso? A gente tem uma noção de impunibilidade na internet também, né? Como se o que a gente pratica dentro da internet não fosse uma extensão da nossa vida civil. As pessoas levam o Facebook como se ele fosse o GTA, onde tu pode matar, estuprar e agredir as pessoas, não vai acontecer nada. Tu vai desligar e vai continuar a mesma coisa, só que não é. Não, e as pessoas, às vezes eu me surpreendo conversando, desculpa, eu não tô deixando vocês falarem, né? Não, mas... Interrompe, assim, ó, mete bronca e interrompe. Não, só disso aí dos crimes, só pra complementar, no Brasil os mais comuns são apologia aos crimes, racismo, homofobia, pornografia infantil, discurso de ódio. Sim. Então, pra tu ver o nível que tá, né? Não são coisas simples de se falar, nem... E tu tocou num ponto importante, que é assim, ó, por exemplo, pega qualquer um desses, vamos pegar aí o último que tu fala, é discurso de ódio, tu dissesse. Cara, é comum, tu vê isso o tempo inteiro, é território comum do Facebook ou de qualquer outra rede social, mas eu cito o Facebook porque é a mais utilizada hoje no Brasil. E as pessoas acham que não vão ser processadas ou não vão ser presas por esse crime só porque elas estão falando na internet. A internet é um território livre, onde tu pode falar o que tu quiser sem ser punido. Mas eu acho que voltou na questão que o Felipe tinha falado no intervalo, que era da educação, que não adianta tu ter a legislação para punir um menor, digamos, que está cometendo esse tipo de crime ou se envolveu com algo que ele não teria, né, o porquê de estar ali, mas na educação, né, de como ele usar isso aí, de mostrar que existe uma legislação já para mostrar desde que já teve gente que estudou, já teve gente que morreu por causa disso, sabe? E que... Agora, isso toca na questão do acompanhamento dos pais com seus filhos. É verdade. Porque os pais são muito omissos hoje também. Sim, eu acho que a criança... Não, mas aí que tá. Eu acho que não é nenhuma questão de omissão, é uma falsa segurança. A gente tem um problema muito sério que é, como eu estava falando, os jovens de hoje, as crianças dessa nova geração, elas nasceram em cima disso, ok? Só que os pais delas não. Sim. Entendeu? A grande maioria dos pais dão isso para os filhos porque entendem que é uma coisa importante e que é necessário e que é normal hoje, entendeu? Mas eles não sabem a amplitude que isso tem. Sim, é verdade. Eu estava conversando com a minha mulher hoje de manhã antes de sair e ela me falou uma coisa bem interessante e que faz todo sentido em cima disso, que é assim, ó, o teu filho tá com o celular no quarto e tu acha que ele tá seguro, mas na verdade ele não tá. É verdade. Mas eu acho que isso de estar dentro de casa pode ser uma questão da nossa segurança pública também, né? Melhor ele estar ali mexendo no computador, tá tranquilo, do que estar na rua perigando ser atropelado por um carro, um troço. Mas não é só isso, assim, ó, tem a questão da preguiça dos pais de serem educadores também. Eu já escutei isso de mais de um conhecido ou algum parente dizendo assim, meu filho começa a incomodar muito, eu boto o telefone ligo o computador, dou o telefone para ele, porque assim ele me deixa em paz e eu consigo ver o jornal.
Cara, se tu não queria educar uma criança, tu não devias ter feito essa criança em primeiro Mas, cara, lugar. é tipo, nós... É, mas isso é isso uma sempre... uma preguiça, né? É uma verdade em que ser dói, né, educador. cara? Porque eu vejo isso nas relações com os meus pais, né? E Sim. com meus irmãos. Meu irmão tem um filho agora, né? Isso é uma coisa complicada. Mas faz parte desses tempos modernos, né, cara? O que a gente tá vivendo, não tem como Os pais fugir reclamam, disso. mas as crianças são muito imperativas hoje. Cara, Não, são, sempre foram. ponto. Não, mas sempre foram. exatamente, Não, aí é que tá, entendeu? sempre foram, mas aí vamos trazer para essa outra questão, né? Sempre se teve perigo. As crianças sempre foram expostas a vários tipos de risco. E os pais, em outros momentos, ainda que não houvesse a internet, nunca conseguiram mensurar que risco e que perigo era esse. Cito um exemplo. Principalmente menina, né? A criança ou jovem, adolescente, não passou por um tipo de assédio ou de abuso na rua voltando da escola. E o pai e a mãe jamais imaginaram que isso aconteceria, porque sempre foi tão seguro. Mas hoje tu tem um problema que tu potencializa isso milhões de vezes Sim, com a mas o que internet. digo é isso, assim, em outros momentos, o pai, a mãe, o cuidador, enfim, não conseguia mensurar porque não tinha essa, ou talvez essa vivência, ou essa experiência, ou essa, né? E agora com a internet é a mesma coisa. Sim, mas concordo com o fato de que mãe e pai, por vezes, quando não está inserido assim nas redes, como nós aqui, por exemplo, estamos, não tem nem ideia, né, de que, de fato, o filho ou a filha está super exposta a perigos. Né? Eu acho que encaixa no que eu estava falando antes, que é a questão de que os pais não sabem aonde isso está acontecendo. Isso mesmo. Qual é a isso amplitude disso. Antigamente Concordo. tu tinha essas janelas onde o teu filho poderia ser assediado de qualquer forma. Não digo só a menina, mas qualquer criança. Sim. Aí seria, sei lá, o professor na escola, sei lá, dentro do grupo da igreja, na volta para casa a pé, e até por parentes dentro do círculo familiar. Verdade. E aí hoje a amplitude disso é milhões de vezes maior, porque além de todos esses perigos que já são reais, tu ainda tem a rede social e a criança dizendo, indo para a escola, e ela coloca no Twitter e ela tá publicando o trajeto dela para todas as pessoas e todos os malucos do mundo poderem ver, entendeu? E isso daí, pra gente não ter essa educação, os pais não terem essa educação, os filhos também não têm. E não é uma educação o pai foi omisso. Não, o pai não sabe. Entendeu? Tu não tem como ser omisso de uma coisa que tu não sabe. Isso eu acho que é o maior problema que a gente tem. Tá, mas e aí, então, qual é o problema? É a educação dos pais? Eu acho que porque assim, como tu falava antes, não adianta positivar isso, transformar não, em exatamente, porque porque é o que eles estão acontece, fazendo. nós não vamos ter capacidade de fiscalização para punir os crimes de internet da maneira como deveriam ser punidos, assim como a gente não consegue fiscalizar, ter capacidade de fiscalização para os crimes fora da internet também. Tá? A gente tem uma parcela gigantesca de crimes que ficam impunes, que a gente não consegue ter nem inquérito, porque, cara, não dá, não chega nem aos olhos da Polícia Civil para começar. Fora isso, não resolve tratar o problema, tratar o fim e não tratar o início. O que é? Desenvolver uma política, então, de eu acho que educação uma política para a família, para os pais, para as crianças, nas escolas, aonde? Eu acho que assim, ao invés de a gente ter o legislativo preocupado em religião dentro das escolas, em partido dentro das escolas, que a gente se preocupe, então, em ter uma educação que seja de cunho virtual na escola. Para a criança saber quais são as restrições, os direitos que ela tem dentro da internet, entendeu? Uma educação libertadora, né? A gente dizer para ela, olha, que a gente modifique isso, entendeu? Que a gente tenha, talvez, aceites para menores de idade, já pensou? Com restrições. Seria uma forma positiva, talvez. Tu vai ter um aceite, eu tenho, sei lá, você tem de 12 a 17 anos. Então, o teu aceite é esse, mas tu tem coisas que tu vai ser mais restrito. Eu sei que é difícil. Eu não sou pai. Tu és pai, a Deca é pai, vocês não sei se têm filhos. A Deca é mãe, graças a Deus. Mãe. Por enquanto. Só que, cara, assim, falando agora juridiquês, tá? Vamos pro meio legal, já que a gente tava falando de positivação. É a responsabilidade dos pais o que os filhos estão fazendo. Se ele é menor de idade, ele não tem capacidade de aceite, ele não pode ser responsabilizado juridicamente para assinar um contrato virtual, ou um contrato nenhum. Não, tá? nenhum. É a responsabilidade do tutor legal dele, essa assinatura de contrato. Os pais deveriam estar atentos aos que os filhos fazem na internet. Tem que estar. Não, tudo bem. Eu acho que não, mas não é nem isso, cara. A questão é assim, às vezes o pai tá. Só que
Qual é a alternativa? Eu fico pensando assim, ó, o quanto é prejudicial para uma criança também que o pai tenha esse posicionamento e diga, não, tu não vais participar de nada que tenha cunho virtual enquanto tu não tiver idade para que tu sejas responsável por isso. É muito difícil. Sim. E a idade é 18 anos. E aí o teu filho vai ficar 18 anos afastado de absolutamente tudo É praticamente porque é impossível. ilegal. É Para praticamente que tu Não, não mas possa esse é o ser, ponto. para que tu não possa ser, sabe, responsabilizado pelo que ele está fazendo. Eu acho que não, acho que tem que ser Não, mas antes aí que disso. tá, não é esse o meu ponto. Meu ponto não é que ele deixe de fazer, e sim que o pai fique atento enquanto faz. O que acontece? Ó, tu pode fazer a utilização do Facebook, pode fazer a utilização do Twitter, ou a utilização de outras mídias e ferramentas da internet com responsabilidade. Mas aí que tá, Rafa, ainda é, até onde eu sei, não sei, daí agora o pessoal do CRDH, o Felipe, digam, mas ainda é contra a lei uma criança menor de idade ter um perfil no Facebook, É que contra a lei. várias têm, Então, perfil seria- no eu YouTube, acho um que e-mail, contra a não lei é? assinar o contrato de Pois aí é que criação tá. da conta. Mas, É, por exemplo, exato. o pai poderia se responsabilizar pelo Não, contrato cara, e a já- criança utilizar a conta. Ah, Sim, aí é se que tá, mas tivesse assim, ó, essa atualização, poderia. para fazer um Facebook, tu tem pelo menos aí, colocando por baixo, 2 termos de aceite. O do e-mail e o da conta do Facebook. Que já não poderiam ser feitos por um menor de idade. É isso. A gente começa por aí. Né? Então, o problema começa nessa parte. Eu acho que a questão legal ela é muito mal colocada, eu acho, né, nessa situação. A gente tem uma legislação que ela veio para punir e não veio para resguardar, nem para fazer essa transição de uma forma positiva, entendeu? Acho que é esse o problema que a gente tem hoje. Tu vai dar o ar da tua voz antes do intervalo? Não? Fala aí, Ian. Dá um oi. Pode ser depois do intervalo. Depois do intervalo? É. Tá quietinha? A gente tá monopolizando o microfone, eu sei. Não, Mas, não assim, ó, tem te problema. empodera Tá dele, interessante o Te assunto. empodera dele, grita no meio, nos interrompe. Tá. Vou fazer um intervalinho então, tá? Pra gente voltar, continuar esse nosso bate-papo. São 11h34, dá pra fazer intervalo ainda? Fazemos ou passamos reto? Não sei. Vocês que sabem. Tô por vocês. Vocês querem fazer intervalo ou querem seguir? Vocês que mandam no programa. Acho, podemos seguir. Mano, eu falo então vamos mais, seguir. eu falo mais que a boca, então. Então não faz intervalo, são 11h34. Posso só, então, já que vai seguir, fazer um comentário? Pode, por Que eu e favor. o Madruga, a gente estava aqui trocando uma ideia do quanto isso é difícil. E aí surgiu enfim, uma reflexão. O quanto é difícil e se a gente já não consegue fazer isso há muito tempo com as drogas, como a gente vai conseguir fazer com a internet? É, A com questão do certeza. controle, né? Com certeza. Porque é isso. Independente de drogas lícitas ou ilícitas. Então a resposta é né? educação, cara, como Então, sempre. Independente, Eu não, mas falei- pode ser moralismo também. Educação libertadora tem a ver com romper com esse moralismo, né? Quando o Felipe fala da questão da, enfim, a preocupação em falar de religiosidade ou de política ou de gênero, né? Porque são todas essas coisas são Sim, tabus sim, sim, dentro da verdade. educação Mas formal. eu vejo de uma forma assim, ó, a gente tem vários tipos de criação, entendeu? Vários padrões de criação. Claro, eu venho de uma família meio maluca, falando assim, meio brincando, mas a minha mãe, ela era extremamente liberal, sempre foi. Que bom. E ela sempre gostou de trabalhar a parte do pensar, entendeu? Assim, ela sempre me obrigou a pensar. A ponto, tipo, minha mãe sempre me deu as portas para que eu entrasse no mundo do saber, assim, digamos assim. Minha mãe me deu 1984 para ler com 17 anos e disse assim, ó, lê porque vai sair alguma coisa boa. Entendeu? Então esse pensamento crítico, essa forma é uma coisa comum para mim. E mesmo assim eu vejo o quanto eu sou, digamos, retrógrado quando na criação do meu filho em alguns momentos. Aí às vezes eu vejo a minha mulher olhando porque ela gosta muito de um método de criação que ela descobriu, meu filho já era maior, assim, que é o método Montessori, e que ele prega a liberdade total da criança. Que a criança não tem que ter berço, que a criança tem que, desde que nasceu, ela durma numa cama, no chão, e que ela tenha acesso a absolutamente tudo que seja dela. Entendeu? Então, que ela possa engatinhar para fora da cama quando quiser, que os armários não tenham portas para que ela possa acessar as coisas delas, que tudo fique à altura do que ela possa mexer, e aí ela vai ter escolhas o tempo inteiro. Ela vai se acostumar a fazer escolhas e optar por aquilo que ela achar melhor para ela, entendeu? E o quanto isso é um paradigma para a gente, o quanto mesmo para pessoas que tiveram uma criação mais liberal, digamos assim, eu não consigo pensar deixar o meu filho fazer o que ele quiser.
Se ele quiser ir lá mexer no fogão, tu mexe no fogão. Não é assim que funciona, entendeu? Então, por mais liberal que a gente seja, a gente é retrógrado em alguma parte. Então, imagina tu lidar com uma coisa que tu não conhece, como é o fato da internet. É muito complexo. Sim. E todo mundo tá sujeito a errar também, né? Não é porque tu fez uma vez, tu vai fazer sempre. Eu acredito muito na conscientização, entendeu? Se alguém tava usando do anonimato pra ferir algum colega, alguma coisa, essa pessoa não tem que ser, sei lá, julgada, sabe? Ela tem que mostrar o erro dela, se desculpar e que ela não repita isso, né? Não fique só com mais raiva ainda e vontade de fazer de novo, né? Não adianta também só falar em punição e como essa pessoa vai ser ressocializada, né? Como é que a gente vai trabalhar essa pessoa de novo? É um ser humano igual, não deixou de ser, né, cara? O anonimato da internet, ele permite a falta de empatia, né? Porque aquilo que a gente estava falando antes do programa, a pessoa posta no Facebook só aquilo que ela quer que as pessoas vejam. Tem uma foto que era uma pessoa mexendo no computador e só onde dava o brilho da tela era extremamente arrumado o quarto, era impecável. E na volta, na sombra, era podre, assim, imagina, lixo, caixa de pizza e roupa. As pessoas só veem o nosso lado legal na internet. Né? Imagina uma visão assim, vou botar um caso, tipo, pega uma menina e que está sendo hostilizada por outras meninas. Por qualquer motivo, entendeu? E aí ela pega e aí ela bota uma frase de um funk da Valesca Popozuda e diz, sua inveja bate e volta. E como se ela estivesse super bem e isso passa batido por ela porque ela é superior a tudo o que está acontecendo com ela. Quando, na verdade, é o completo oposto, mas ela tem que mostrar para as pessoas que isso não acontece, entendeu? O quão é difícil chegar nessa pessoa que está sendo atacada se ela age como se não estivesse acontecendo nada. Isso também a internet permite isso. Porque tu não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Quando tu tá falando com uma pessoa e agredindo uma pessoa, verbalmente que seja, tu tem a reação dela em tempo real. A não ser que ela tenha um autocontrole absurdo, normalmente tu vai tirar alguma coisa. E a internet não tem isso. Ela pode estar chorando e extremamente, abalada e tá escrevendo que tá dando risada e tu não tem como saber, entendeu? Sim, então isso aí também permite que a criança que não tem ainda... Né? Fala aí. Fala. Tá. A gente estava discutindo em aula sobre violência, e aí eu fiz uma analogia com o anonimato, que seria como se a gente estivesse numa multidão, a gente perde a personalidade naquela multidão e a gente pega e descarta tudo que a gente tem e só faz em conjunto com a multidão. É a mesma coisa no anonimato, assim, no meu ver, porque daí tu pega, despersonaliza e vira virtual, assim, tipo, a realidade e o mundo virtual, e aí depois tu desliga o computador, parece que tudo que tu fez se apagou ali junto com o computador. E aí é isso. E seguindo, eu não quero, destoar muito do assunto, mas eu acho que mesmo a gente tá falando da internet, né? Como se fosse uma coisa ali. Mas nas nossas próprias relações pessoais, cara, com uma namorada, com um colega de trabalho, já são superficiais, né? Quem dirá na internet, quando não tem o olho no olho da pessoa. Quantas vezes a gente já perguntou tudo bem, a pessoa disse tudo e tá, valeu. Não, na verdade, tu faz automático, né? É? Tu não vai ver uma pessoa olhar pra ti e dizer assim, não, cara, na real não tô legal hoje. Não, ela sempre vai dizer, tudo bem, vai passar. Sim, parece que normal. A internet talvez seja tão bom assim, porque ali tu não tem essa pressão de como a outra pessoa tá se sentindo, porque ali tá todo mundo bem, então tá todo mundo equiparado no mesmo nível de felicidade constante. Tá há tempo pra fazer um programa aqui no Paralelo sobre esse tema, já faz anos, na verdade, faz mais de anos. Eu li um artigo uma vez na internet, vou ter que descobrir o autor, agora me falho, tá? Falho meu aqui, não dá o autor, mas ele trazia justamente essa teoria. Ele falava sobre como as pessoas se apresentam, criam personas na internet para apresentar uma faceta da sua vida, que na verdade é uma faceta idealizada, tá? Então tu vais olhar ali o Facebook do fulano, teu amigo, tá ali na tua rede social, ele tá aparecendo no teu feed de notícias, e ele vai estar mostrando só os melhores momentos da vida dele, sejam eles fictícios ou não. Tá? Na maior parte das vezes, muitos são fictícios, como tu estava falando aquela hora ali do quarto. O cara vai bater a foto no melhor ângulo, entendeu? Vai editar a foto no Photoshop para tirar ele vai bater 100 fotos para pegar uma. Exatamente. E vai alterar ela. Um quarto que é super assim, meu Deus, hipster, e tá na moda, e vai ficar legal, e o resto é uma bagunça, ou não tem tudo aquilo. E mais do que isso, as próprias falas, né? Vai publicar coisas dizendo, ou se posicionando, ou demonstrando alguma coisa que ele quer
mostrar como se fosse realmente parte da vida dela. E não é. E isso não só tem reflexo na vida de quem publica, como segundo o autor, tem um reflexo na vida de quem assiste. Porque a gente já tem as mazelas da nossa vida pessoal, todos nós. Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem problema familiar, tem problema no trabalho. E aí tu vais pro Facebook numa hora, ou para qualquer outro lugar na internet, que tu tá pensando, agora eu cheguei em casa e vou relaxar. Eu vou pro Facebook para olhar a bobagem das páginas que eu curto. E aí tu começa a ver uma série de vidas perfeitas na tua frente, sabe? Casais que nunca brigam, que são só amor, famílias maravilhosas da margarina, entendeu? É só coisa linda, é só coisa linda. E aí tu começa a pensar, cara, minha vida é uma merda. Pois é, Entendeu? eu tenho uma coisa pra falar. Pô, minha vida não é assim. Tipo, pai, eu brigo com a minha namorada, minha família não é de margarina. Sim. Entendeu? E aí tu começa a te deprimir, cara. Sim, Te deprimir. mas lá eu faço engenharia mecânica, né? Então tem um café com engenharia que sempre é algum profissional da área que vai dar a sua vivência de como é o mercado de trabalho e tudo mais. E o mais interessante que eu já fui foi do engenheiro elétrico, que ele chegou e falou, não, hoje eu tô bem. A gente, esse cara tá numa posição legal na vida. Só que ele não falou sobre como ele tava bem. Ele falou de 10 episódios da vida dele, de 10 vezes que ele, tava no fundo do poço até chegar ali. Ele só falou de demissão, ele não era bom com dinâmica de grupo, então todas as entrevistas de emprego que tinha uma dinâmica com grupo, ele nunca foi aceito em nenhum lugar. Ele só falou, de 10 demissões que ele teve, sabe? De 10 cargos que ele não conseguiu, sabe? De todas as vezes que ele falhou na vida dele. Ele contou 10, assim, claro, simplificando pra chegar até onde ele tava hoje. Eu achei muito interessante, porque é difícil alguém dizer, não, eu tô aqui, mas, cara, eu já rodei em 3 vestibular, eu tô fazendo essa cadeira pela terceira vez. Ninguém vai dizer fala, isso. entendeu? Ninguém fala isso. E eu achei muito bonito, foi a melhor que eu já escutei até agora, sabe? Porque ele só falou de derrota, mas ele não falou de quanto ele tava bem hoje. Mas ele disse que ele só tava ali hoje porque ele falhou várias vezes. E ele tirou sempre alguma coisa de todas essas fases. Toda vez que tu olha alguém falando de carreiras de sucesso, e seja dela em qual lugar seja, tu tem isso. É um caminho de perseverança, de tombo, de levantar de novo, de cair de novo. E o que faz a pessoa, muitas vezes, acho que a grande maioria das vezes, chegar na onde ela quer, no objetivo final, é a capacidade de perseverar. E aí... e isso é uma coisa muito difícil. São poucas pessoas que têm a fibra moral suficiente para chegar nesse lugar, entendeu? E aí o que a gente tem hoje é um exército de pessoas frustradas porque não tem ou acham que não tem essa fibra para chegar aí. E o que o Rafa estava falando é exatamente isso. Tu rodou no teu vestibular. E aí tu tá com um problema em casa, tu tem algum problema com teus pais e tu olha a vida do teu colega ali que parece perfeita, que passou no vestibular, e isso daí é o suficiente para ti, às vezes, nem tentar mais, porque tu acha que tu não vai conseguir, porque ele tem a vida perfeita. Mas muitas vezes, na verdade, ele passou pro vestibular, mas ele não queria fazer. E não seria isso também motivação suficiente para perpetrar outros crimes na internet, justamente porque tu tá incomodado, tu tá doente, Exatamente. A venda do sucesso, né? Como se todo mundo tivesse a mesma condição de chegar no sucesso. Quem nunca na graduação viu, o fulano de tal se formou e tá ganhando 20 mil, não sei o que. Mas nem sempre o Quantas salário... pessoas se formaram e não esperando trabalham naquilo que se formaram, entendeu? Que não trabalham na graduação. Não é, ou então tem que ir atrás e buscar uma outra graduação. Muito aí, pessoal do direito. A venda... Isso é uma coisa engraçada. A venda do sucesso, cara, parece fácil, né? Todo mundo pode, né? Todo mundo pode ficar rico. Só passar na vai ter um que emprego, alguém que vai... Mas isso é uma coisa engraçada. As pessoas têm essa visão sobre algumas profissões, entendeu? Eu tava conversando eu fui essa semana trocar as pastilhas do freio do meu carro. E eu tava conversando com o cara que tava trocando. E o cara falando, porque não sei o quê, porque eu comprei agora eu comprei um Corolla e não sei o quê, que era o carro que eu queria. E conversando com ele sobre muitas coisas. E o cara é mecânico há muitos anos já. E ele dizendo, aí ele viu, tinha um livro meu do direito, disse, tu é do direito? Eu tô me informando disso. Legal. Isso aí sim, aí vai ganhar um monte de dinheiro. Eu disse, cara, eu vou te dizer uma coisa, do jeito que o mercado cospe advogado ou formados em direito, né, bacharéis em direito,
Cara, a probabilidade de um bom mecânico ganhar muito mais dinheiro do que um advogado é muito maior. Só que a gente tem uma glamorização do direito que faz com que ele pareça melhor do que as outras profissões. Mas, meu velho, o tempo que eu vou demorar para conseguir comprar o Corolla que tu tem trabalhando como mecânico é provavelmente muito maior do que se eu fosse um bom mecânico. Porque o problema que a gente tem é só a glamorização de algumas posições e profissões. Entendeu? É verdade. A gente tem essa visão de... discriminação de outras, como a do mecânico. Ah, não. A pessoa de sucesso é a pessoa que ganha um monte de dinheiro. Nem sempre. Né? Mas sucesso em quê? Como é que Sucesso no quê? Exatamente. Como é que Sucesso pra mim, sinceramente falando, é poder morar, viver com meu filho, com a minha mulher, chegar em casa num horário que eu possa conviver com os dois. Isso aí é sucesso. Pra muita gente, ter um monte de dinheiro. Aí a gente vê, muitas vezes, a pessoa que tem um monte de dinheiro postando foto na balada o tempo inteiro, porque, na verdade, eu acho que pode ser que a vida dela nem seja tão cheia de coisas boas quanto parece, mas ela tem que mostrar isso para que as outras pessoas achem que ela é talvez para justificar coisa. O que ela faz para ter aquilo também, ou o que já fez, né? Mas isso aí também faz parte de uma educação que a gente tem desse modus de vida competitividade, capitalista, né? Que a gente tem instituído aqui desde o início da modernidade, né? É um modo de vida de dinheiro, e que dinheiro, na verdade, é a nossa nova religião. O dinheiro vem no modo de vida capitalista lá no final do século XIX e no século XX como nova religião do homem. Né? A gente idolatra o dinheiro, idolatra a posse, né? Na verdade, a propriedade, né? O direito e propriedade privada. Isso faz parte. Eu acho que a gente tem, na verdade, que desconstruir isso, né? Na verdade, eu acho que vem da última geração, né? A geração dos nossos pais, ela é uma geração que foi criada para trabalhar muito, né? Para estudar muito, se qualificar para chegar a um emprego público e ter a estabilidade. Que a estabilidade para a geração dos nossos pais é ter a casa, ter o carro e ter a estabilidade no trabalho. Seja ele qual for. Não faz diferença se tu odeia o que tu faz e se tu vai todos os dias trabalhar naquela repartição pública fazendo uma coisa que tu não gosta. O que interessa é que tu ganha aquele salário no final do mês e isso daí vai te refletir essas coisas que os pais acham que são as importantes. A nossa, da minha e da Ianca, uma parte da tua também, já mudou um pouco isso, né? Tô mais com a do Rafa. Tô mais com a do Rafa também. Não entrega a nossa idade. Não ia falar uma coisa dessa. Não entrega a nossa idade. Mas eu acho... Não entrega porque a Deca é mais velha do que eu falei, hein? Se tu entregar a minha idade, não entrega a Deca lá, ó. Eu acho que a nossa já tá mais preocupada com uma Não boa tem qualidade problemas de com trabalho. isso. Nem liga. Não tem problemas com isso. Isso aí, Dequinha. Diz. Deixa o menino falar. Tá tudo certo. Tia, vamos retornar mais pro tema aqui, que a gente já se esvaziou, já foi embora. Tá, então, só disso tudo tem o Humaniza Redes, eu não cheguei a falar, né? Não. Que é um site do governo, né? Ele tá junto lá com a pasta de direitos humanos, né? Ele é um site, é uma plataforma digital ali, que ele serve para denúncia, prevenção e para segurança desses crimes na internet. Então, é super simples o acesso ali, tem 3, digamos, ícones na página inicial. Uhum. Aí tem ali denúncia, tu vai escolher o tipo de crime ali, né? Tem os mais comuns. Tu vai colar o link da onde é e um breve comentário ali. Foi até aí que eu fui no site, porque eu não tinha, no caso, nenhuma denúncia, né? E é até ali, então, parece super simples e é um órgão regulador. Ele é um site do governo, então tem uma... Aí a gente tá só querendo promover e dizer que existe essa ferramenta. O próprio Facebook tem ferramenta de denunciar, né? Eu já fiz mais de uma, mas não funciona, cara. Não funciona. Nunca vi resolver. Eu acho que só se for um grande número de denúncias, eu acredito. Exato. Pra ser Eu acho que é uma considerado, estatística. É que assim, eu já vi coisas bem assustadoras. Eu até já falei em algum programa sobre isso. Uma vez eu tava no Facebook e eu tinha um colega meu do MBA que eu fiz em... Foi no programa do ano passado, sobre a internet. Eu fiz um MBA e aí eu tinha um colega que, olhando no Facebook, apareceu, ele curtiu uma publicação de uma página. E aí eu fui ver, era uma página chamada... eu não vou nem falar para não promover, mas era uma página de ódio, né? Discurso de ódio. De discurso de ódio, mas muito forte, entendeu? Era neonazista. Extremista, sim. Muito extremista. E uma publicação absurda. E eu fiquei muito... Nem era com relação a mim, tipo, etnicamente eu passaria batido, entendeu? Mas me agrediu muito aquilo. E aí eu fui no Facebook, fiz uma denúncia. E
o Facebook, depois, sei lá, de uns 3 ou 4 dias, me mandou uma notificação dizendo que não fere os termos de aceite do Facebook. Exatamente. E aí eu fiquei muito, sabe, indignado com aquilo. Eu disse, não, como que não, entendeu? E é isso daí. Os termos de aceite deles são muito banais, entendeu? Mas o próprio algoritmo, aquele de sugestão do Facebook de amigos, uma das coisas que pesa é quem visitou o teu perfil. Parece às vezes que é mais de relações de trabalho, com o que tu curte, né? Mas é mais de quem visitou, e quem visitou teu perfil pode ter qualquer tipo de intenção, né? Não Mas eu acho que esse algoritmo... Então tá, tipo, talvez te sugerindo alguém que tava, por exemplo, te stalkeando, como se fala assim, o termo na internet. Mas eu acho que o algoritmo eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Com Ele faz uma certeza, série de cruzamentos com relação à quantidade de amigos em comum. Mas esse tipo peso de tá coisa na conta. Tá no algoritmo. Mas é bem possível. Isso é uma coisa engraçada, com relação à internet e as pessoas saberem como funciona e essa necessidade que a gente tem de que as crianças tenham uma educação sobre como se portar na internet, o que elas podem e o que elas não podem fazer. Eu vi uma pesquisa uma vez onde as pessoas perguntaram para as pessoas: vocês sabem como é que o Facebook ganha dinheiro? Na verdade, a primeira pergunta vocês se consideram um usuário avançado de internet? E aí a pessoa diz, sim, tá. Você sabe como o Facebook ganha dinheiro? E a pessoa diz, sei, tá. Você estaria disposto a vender os seus dados em prol de uma navegação direcionada? E as pessoas dizem, não, de maneira alguma, eu nunca venderia meus dados. Foi. Bom, então eu devo te dizer que tu não sabe como é que o Facebook ganha dinheiro. Porque o Facebook ganha dinheiro vendendo os teus dados para os parceiros, para fazer propaganda direcionada. Sim. Entendeu? Eu nunca percebesse que quando tu entra no Facebook, o Mercado Livre oferece justamente o que tu aquilo estava procurando no pesquisando Facebook na semana passada. Não, mas no Google. Mas o Google faz isso, né? Com todas as Google faz páginas. isso, claro. Tu procura um tênis, né? Depois tudo que é página que tu abre, a propaganda vai ser de tênis. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu sou formado em desenvolvimento de sistemas. Isso eu não acho ruim. Entendeu? Essa navegação direcionada para te levar coisas que tu tá procurando, de certa forma não é ruim. Porque ela te permite que tu ache as coisas com maior facilidade. Tu tá procurando uma passagem porque tu quer viajar e tu não achou. Daqui a pouco tu tá no teu Facebook e entra uma propaganda dizendo, tal operadora de transporte aéreo tem uma promoção. E tu entra e tu consegue uma passagem barata. Então ele é positivo. Bombardeado por publicidade, né, cara? Mas, cara, mas a gente é bombardeado por publicidade o tempo inteiro, em qualquer lugar, não é só na internet. Tu tá andando, tu parou no sinal, tu vai receber 2 panfletos, entendeu? Mas é ruim em tu todos os vai... lugares, não justifica na internet também. Não, tudo bem, mas tu concorda que quando ela é direcionada, ela é melhor? Porque eu, sinceramente, não quero receber um panfleto de um bagulho de lingerie, porque eu não vou comprar. Sim. Entendeu? Agora, achar o negócio da passagem aérea que eu estava procurando é positivo. Então, a navegação direcionada, de certa forma, ela é positiva. Mas isso aí, então, a gente muda o sistema econômico. Isso é capitalismo. Vai ter? Óbvio. Não, né? Vai ter no ponto sinal, vai não é ter no direcionado- super, vai ter na TV e vai ter na internet. Exato, né? exato. Porque... O que mais não é direcionado, por exemplo, dentro do Facebook, já que a gente está falando dele como principal rede social aqui do momento, o que mais não é direcionado dentro do Facebook que realmente altere o comportamento do foco da nossa conversa, que é os adolescentes e as crianças. Porque que grupos, então, são sugeridos para eles? Ou como tu falasse, amizades, pessoas... Tá, que vão estar ao redor e construindo ali a rede social dessas crianças, que também não respeitam esse algoritmo pensando justamente na questão consumerista ou em outros algoritmos, daqui a pouco até mais capciosos. Posso lembrar um outro exemplo que a gente já usou aqui em outro momento, que eu acho que tinha a ver com... Acho que foi até o CRDH, que tinha a ver com direitos humanos e a questão do consumo infantil, que são os desenhos, os canais infantis, Sim. porque a propaganda... E, se não me engano, acho que foi já sancionada, é lei já, sobre essa restrição, esse limite de propagandas de brinquedo, de seja lá o que for, Mas isso do aqui, consumo o infantil. Brasil, ele Mas é ainda existe. O Brasil ele é muito não é? falho nisso. É. Isso é uma coisa que eu sei um pouco, porque foi o trabalho de conclusão de curso da minha mulher, né, no direito, da parte de consumidor e a propaganda direcionada para criança. Então eu conheço bastante disso,
por osmose, né? Peguei por osmose. Imagino. Sim, mas Isso vira assunto, não, assim. mas é uma coisa impressionante, entendeu? Hoje a gente até tem uma legislação que trabalha em cima disso, mas a gente está muito atrás de países, por exemplo, Sim. se não me engano, a França nem pode existir nenhum tipo de propaganda em canais infantis, seja do que for. Pois é. Porque a criança ela tem uma capacidade muito maior do que qualquer outra propaganda de induzir os pais. Muito. Porque, quer dizer uma coisa, por que enlouquecedor. existe propaganda de sabão em pó em canal infantil? Porque a criança vai ir com o pai no super e vai dizer, pai, é aquele dali. E aí o pai vai comprar a marca de uma coisa que ela nem usa. Entendeu? E eu vejo isso refletido muito no meu filho. O meu filho tá vendo um desenho na televisão. Se passar uma propaganda, ele vai, independente do que seja, ele vai dizer, eu quero. Se for um brinquedo de menina, ele vai dizer assim, a minha tia quer isso aí. Então é uma coisa assim, ó, além dele, ele vai achar uma serventia para aquilo para alguém, entendeu? E isso aí sim é assustador. O quanto a propaganda influencia a criança que é preocupante. E isso a legislação é muito falha também. E na internet nem se fala. Assim. Gente, temos 3 minutinhos e eu queria falar disso aqui, cara. Que lindeza que eu ganhei aqui, ó. A TechDH me trouxe. Pastinha, tá? Com direito a pastinha, com bloquinho, marca-texto. Segundo ciclo de cinema, de livro. esse que vai ser com caráter em LGBT, então são 3 filmes, todos os 3 seguidos de discussão sobre o assunto. É importante até a pessoa que queira participar, mas eu já vi o filme. Tem sugestões lá no nosso evento do Facebook para ver outros filmes, né? Que só enriquece a discussão. Então, tu ter visto o filme, na verdade, não é um empecilho para as pessoas ir ou não deixarem de participar. Então, Não, e assiste de novo, faz outra leitura. Isso, né? de repente, já viu algum tempo, vai observar talvez algum aspecto que tinha passado batido e enriquece a discussão, né? O importante não é o filme, né? Não é só pra gente ir lá ver um filme, né? É pra gente discutir depois e conseguir extrair alguma coisa ali. Essa é a segunda edição? É a segunda edição. Como é que foi a primeira? A primeira foi Direitos do Trabalhador, foi em maio, que era pra linkar junto com O Dia do Trabalhador. isso. E teve bastante acesso, o pessoal foi, participou? É que a gente tá realizando ele no turno da tarde, daí tem muito conflito de horário com o pessoal que trabalha, daí então não teve tanta adesão, mas tinha em torno de umas 10 pessoas. Assim, mas legal. A gente Comunidade quer ir acadêmica aumentando. já é uma participação. Agora já tinha 10 inscritos semana passada, eu acho, né? Vamos ver se- No SINSC acho que tem umas 30 pessoas inscritas. E é aberto para o público em geral, né? Não precisa ser acadêmico da FURG, ou é de ser de outras que legal. instituições de ensino, ou só alguém que queira participar mesmo. E A gente tem, Ouvir um tem pouco sobre divulgado isso. aqui no Paralelo, nós vamos seguir divulgando aqui o calendário, vai do dia 26 até o dia 28. Então, E tá na Isso. nossa agenda lá da Semana que vem. página também. Tá na Isso, agenda, muito é obrigado. verdade. Ah, ué. Mandem divulgação. sempre. Mandem sempre. Vai, vamos participar. Para tentar estar lá. Vamos fazer o possível para participar junto. aí. Rafa, antes de tu encerrar, só para dizer pro pessoal que os nossos programas, que são ao vivo aqui, eles estão indo e uma atualização bem efetiva aí já pro canal do YouTube. Paralelo 30 Aptafurg. Curte a gente lá. Eu como uma pessoa que não gosta de mim mesmo, eu sempre assisto de novo os meus programas. Sempre que eu participo do Paralelo, eu vou lá, me sento e fico vendo. Por que tu faz isso, cara? Nenhum de nós quer te assistir de novo. Cara, mas essa é a questão, meu. Eu me amo. É uma figura. Então tá, gente. Meio-dia. Não sei se vocês querem fazer alguma colocação final. Só Eu quero pedir desculpas por falar demais e por me meter na pauta de vocês. A gente que agradece. Então tá, gente. A gente aqui do Paralelo que agradece aí a presença de vocês, essa parceria com o CRDH, que é tri importante para nós. Eu vou colocar agora Tá a escolha. Quem foi que escolheu Apanhador Só? Foi tu, foi o Gabriel que escolheu. Apanhador Só com Maria Augusta. Muito bom. Já O tá Apanhador Só é dos meus também, De fundinho aí, ó. Legal. Então a gente fica com o Apanhador Só. Amanhã tem mais Paralelo, a gente volta. Muito obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tenemos que seguir, compañero, miedo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar.